Exercício de termo. Um corpo de gás perfeito descreve reversivelmente no ciclo de transformação abaixo. A transformação AB é adiabática, ou seja, já está dando aqui que AB é adiabática. E sabe-se que CV, outro dado aqui da questão, é 3 dividido por 2 é. Ele pede para calcular rendimento térmico no ciclo e o maior rendimento que se poderia obter nas mesmas fontes. Certo? O rendimento térmico a gente vê nessa formulazinha, que é o trabalho dividido pelo calor. O rendimento máximo lá que ele está pedindo é T1 menos T2 dividido por T1. T1 é o maior temperatura menos a menor temperatura. Daí tá dando o gráficozinho, que aqui é pressão e aqui é o volume. Daí tá pedindo também, daí eu vou passar as formulazinhas que vai usar aqui, que é a primeira lei da termo que usa em todas, que é variação de energia interna igual ao calor menos o trabalho. Daí tem a relação de Mayer, que é igual a R igual a CP menos CV. Daí tem essa formulazinha também, que é NR igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura. Daí tem o gama, que a gente vai ter que achar, que é igual ao CP dividido pelo CV. Daí temos a formulazinha quando é isométrica, trabalho igual a zero, o calor é essa formulazinha, e a gente também tem essa fórmula na isométrica. Na isobárica a gente usa essas formulazinhas, e na diabática a gente sabe que o calor não tem variação. E a variação de energia interna é essa. Bom, começando a formulazinha, a gente sabe aqui que está faltando a pressão. Então a primeira coisa que a gente vai achar é a pressão. Certo? Como é adiabática, a gente pode achar a pressão pelo AB, usando essa fórmula aqui da diabática. Essa fórmula está lá na lista que o professor deu. A fórmula diz que pressão A vezes volume A elevado a gama igual a pressão B vezes volume B elevado a gama. Ou seja, a gente tem tudo menos a pressão B e o gama. Então vamos achar o gama para poder só ficar a pressão B. A gente acha o gama na formulazinha que eu coloquei lá, que é a gama igual a CP dividido pelo CV. O CV a gente já tem, a gente tem que achar o CP. O CP a gente usa aquela fórmula de Mayer, né, que eu tinha falado antes, que é igual a CP menos CV. Então, R igual a CP menos o CV a gente coloca aqui, 3 dividido por 2R, daí eu passo esse para lá, vai somando, daí eu tiro o MMC, vai dar o total de 5 dividido por 2R. Daí eu coloco o CP ali, na fórmula de cima, e corto o 2 com 2, o R com R, vai ficar 5 terços. Daí eu já tenho o gama. Então o gama eu coloco aqui, coloco a pressão A, que é 10, vezes o volume A, que é 16, elevado a gama, igual a pressão B, que a gente não tem, que vem aqui, ó, nessa reta aqui, pressão B a gente não tem, vezes o volume B que a gente tem, volume 48 elevado a 5 terços. Daí a gente pode isolar o PB, que fica 10 vezes 16 elevado a 5 terços, dividido, esse aqui está multiplicando, passa dividindo, 48 elevado a 5 terços. A gente pode resolver isso tudo na calculadora de uma vez só, quer ver? Vai dar 10. Primeiro eu tenho que colocar o parênteses, senão vai dar errado. 10 vezes 16 elevado, coloco o parênteses de novo, 5 sobre 3, fecha parente outra vez, dividido por 48 elevado a abre parente, 5 sobre 3, fecha parente,
Isso aqui tudo vai dar 1,6 arredondando, certo? Então, 1,6 arredondando. Então, pressão aqui vai ser 1,6. Daí eu começo a resolver os probleminhas começando a achar pela temperatura. Sempre pensa na temperatura, porque todas as formulazinhas vão precisar das temperaturas. Então já pensa na temperatura já, para achar. Eu posso começar daqui para lá. Ah, esqueci de colocar a direção aqui. Direção é para cá. Eu posso começar do CA ou começar do AB, tanto faz. Daí ver qual fica melhor. Bom, então primeiro eu tenho que ver o que eu vou achar aqui, ó. Se a pressão é constante, porque tem uma reta, então aqui é isométrico. Se aqui o volume é constante, é isobárico. Então a gente já tem esses dados aqui. Então, se eu começar pelo CA, eu tenho que usar as fórmulas do isométrico. Para achar o calor no isométrico, igual eu coloquei aqui, é calor igual a N vezes CV vezes T2, que o T2 no caso é o A, porque eu estou começando daqui, menos T1. T1 é o C. Então, para achar a temperatura, a gente usa aquela forma do NR igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura. Então, eu posso dizer que a temperatura passa para lá, temperatura A, que eu quero achar, né, igual a pressão A vezes volume A dividido por RNR. Então, TA, que é 10, pressão A, vezes volume A, que é 16, vai dar 160 NR. Então, se eu já tenho a temperatura A, eu posso usar a formulazinha da isométrica também, que é igual a P1 igual a P2 dividido pelo, no caso aqui é T1, é a temperatura C, né, porque está começando do C, e aqui T2, dividido pelo T2. Coloquei aqui também a formulazinha. Então, pressão a gente achou, que é 1,6. T1 é onde a gente quer achar, que é o TC aqui, né? Igual a pressão 2, que é 10, dividido por temperatura 2, temperatura do A, que a gente acabou de achar aqui, que é 160 NR. A gente pode fazer tudo na calculadora, isso aqui vai dar 1,6 vezes 160 dividido por 10 dá 25,6, né? Porque esse passa multiplicando aqui, 160, esse aqui vai passar multiplicando também, depois ele vai dividir aqui, certo? A gente tem a temperatura, as duas temperaturas. Então, se a gente tem as duas temperaturas, é só colocar na fórmula agora, certo? Então vamos achar CA primeiro. Coloquei os dados, né? Temperatura 2, temperatura 1. Daí eu sempre gosto de fazer assim, ó, já transformar ela para não ter erro. 32NR vezes 160, já corto o NR com NR, NR com NR. Daí resolvo esse probleminha aqui. Vai dar 201,55 atml. Se a gente sabe que é isométrico, a gente sabe que o trabalho é igual a zero. Então já tem esses dois, o calor de trabalho e a variação de energia interna, pela primeira lei da termodinâmica, é o calor menos o trabalho. Se a gente sabe que o trabalho é zero, então a variação vai ser igual ao calor. Então a variação de energia interna CA é igual a 201,55 atml, certo? Eu vou ter que gravar o resto da questão em outro vídeo, porque o YouTube só deixa colocar 10 minutos.